Eu sou o Ivan Antônio de Freitas, professor de Educação Física, formado na Escola de Educação Física de Muzambinho, com muito orgulho. E antes de formar na Escola de Educação Física de Muzambinho, eu fui professor de Educação Física desde 1967, na então Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, hoje Instituto Federal. E assisti o nascer da Escola de Educação Física. Participei de alguma forma, porque várias pessoas foram convidadas para serem fundadores da Escola de Educação Física. Contribuíram com certo valor, todos contribuíram e receberam um certificado depois dessa contribuição para a criação da Escola de Educação Física de Muzambinho. Eu era faixa preta de judô e por isso a escola, a partir do Dr. Antero, me convidou para ser um aluno da faculdade, após um vestibular, naturalmente, que eu participei, com a chance de posteriormente ser o professor daquela casa, o que aconteceu de fato. Eu assisti o nascimento da escola, a luta de vários homens, Dr. Antero, Dr. Sebastião Delvalde, Frei Rafael, professor William Pérez Lemos e tantas outras pessoas que, aguerridas, fizeram a escola nascer. Fizeram nascer um sonho. Isso a partir de 1969. Uma conversa de uma sala, de uma casa, uma conversa informal, que fez com que o sonho começasse a adquirir corpo. Esse sonho foi incorporando adeptos, pessoas que acreditavam na escola, acreditavam naquele ideal proposto, e também pessoas que desacreditavam. Politicamente, como é natural, muitos perderam o rumo, muitos desacreditavam e não queriam que a coisa acontecesse, pois politicamente, se era bom para um lado, não era bom para o outro lado. Todavia, aqueles fundadores, aquela comissão, aquela diretoria da Fundação Educacional Muzambinho, que foi criada antes de qualquer outro passo, aliou-se a essas questões político-partidárias e fez crescer, fez nascer aquilo que pensavam. Minas Gerais tinha apenas uma escola, que era a Escola de Educação Física de Belo Horizonte, que estava sempre em vias de ser fechada, estava sempre à falência. Era uma pequena escola, mal equipada, funcionava na Gamileira, em Belo Horizonte, não havia alunos, professores, poucos professores, a graduação dos professores não era como hoje, uma graduação superior, de mestrado, de doutorado. Eram professores que se dispunham a lecionar naquela escola de Belo Horizonte. E naquela escola formaram-se o professor William Pérez Lemos e a professora Liamara Zag Lemos, então Zag Lemos. Eles formaram e trouxeram para cá esse sonho com o Dr. Ebert. Dr. Ebert. E o Dr. Ebert sedimentou esse sonho, ajudando, prometendo ajuda, trazendo nomes importantes para a escola, e assim a fundação foi criada. A escola começou a acontecer, na verdade, em 1971, quando houve o seu primeiro vestibular. Eu tive a felicidade de, como proposto, fazer esse primeiro vestibular. É bom lembrar aqui, a memória nos traz, que o professor Edson Dino, pessoa importante para todos nós, também professor da escola, foi o primeiro classificado nesse concurso. Eu fiquei em 7º lugar. O professor Edson Dino também era atleta, corredor, participou e foi classificado em 1º lugar. Começamos o curso em condições precaríssimas. Não havia salas de aula específicas, não havia material, não havia quadras, não havia campus. Mas a escola começou. Aquele sonho se tornava realidade, mesmo que de forma precária. Em 1974, em julho, houve a primeira formatura.
Todos ficamos muito felizes porque ali já era a consagração daquele sonho. Outras turmas vinham em sequência lógica, uma turma por ano, fazendo vestibulares e constituindo a faculdade. De todos esses, com certeza, todos esses alunos, todos esses professores que viajavam distâncias longas, viajavam nas estradas sem terra, recebiam mal, mas por uma predestinação, todos permaneceram na escola, todos ajudaram. Muitas vezes, a escola não podia pagar os seus servidores, não podia pagar os professores, mas eu não conheço nenhum relato de alguém que tenha desistido, que tenha parado em virtude de não receber em dia os seus salários. Houve essa dedicação, houve essa abnegação, houve esse crédito, e tudo isso contribuiu para que a escola se constituísse, solidificasse da forma com que solidificou. Ao longo da sua história, a Escola de Educação Física de Moçambique formou muita gente, formou bons professores, formou pessoas que se tornaram famosas no âmbito da educação e da educação física, cumprindo assim o seu papel. Eu tive a felicidade de posteriormente ser convidado para fazer parte da Fundação Educacional. Eu já era professor da escola e passei a exercer a função de vice-diretor executivo da Fundação. Nós dávamos aula num local adaptado. Por muitas vezes eu dei aula sentado numa área extra-sala, numa área externa. E por incrível que pareça, os alunos também colaboraram, porque eles participavam daquilo. Aquilo não foi motivo para desvalorizar as aulas, para desvalorizar a escola. Os alunos assistiram à escola, participaram, se fizeram bons profissionais e fazem, portanto, parte importante dessa escola. Aqueles alunos que participaram desse início, mas acreditaram em um futuro. Na verdade, acreditaram e tinham como ideal, pois era a única escola fora da capital no estado de Minas Gerais. Depois, eu fui convidado a ser diretor executivo da Fundação Educacional. E aí começou uma outra dinâmica. A escola se viu pressionada a construir, a fazer a sua biblioteca, a atender exigências do Ministério da Educação, sob pena de verem encerradas as suas atividades. Então a Fundação Educacional procurou o Frei Rafael, que fazia parte da fundação, e pediu que ele intercedesse junto ao bispo diocesano para que nos doasse um seminário que havia na Praça dos Andrades, em Moçambique. O bispo acedeu, concordou, de uma forma também inexplicada, porque tudo concorria para que a escola funcionasse bem. Não obstante, não tivesse lastro financeiro e nem histórico. Mas o bispo acedeu ao pedido do Frei Rafael e doou para a Fundação Educacional o prédio do então Seminário de Moçambique. Aquele seminário foi loteado e os lotes foram vendidos. E ali nós tínhamos duas opções. Primeiro, nós loteávamos o lote, vendíamos os lotes e construímos uma escola nova, uma escola adaptada, ou fechávamos a Escola de Educação Física de Moçambique. Mais uma vez, o grupo optou por continuar, por lutar. O seminário foi loteado, foram vendidos lotes e com esse recurso a Fundação Educacional adquiriu um terreno onde hoje funciona a Escola de Educação Física, sob os auspícios hoje do Instituto Federal de Moçambique. Feita essa troca, feita essa permuta, não obstante ainda funcionasse no prédio antigo,
a Escola de Educação Física começou a ser construída nos moldes ainda existentes hoje. Naturalmente que hoje tem mais prédios, mais recurso, mas construímos o ginásio poliesportivo, construímos a sala de ginástica olímpica, construímos as salas de aula, construímos o setor administrativo, e eu era então o diretor administrativo, ou seja, eu era o responsável por receber as obras, fiscalizar as obras e efetuar o pagamento da obra. E a obra terminou em 1979. Em 1980, já começamos o concurso nas novas instalações da Escola Superior de Educação Física de Muzambinho. É interessante que ao redor da escola, daquelas obras, não havia asfalto, não havia calçamento. Não raro, os professores ficavam atolados ali e não conseguiam chegar na escola de carro, chegavam a pé, imundos de barro, e por algumas vezes não conseguiam sair dali para voltar para suas casas. Vinham professores de Poste Caldas, professores São José do Rio Pardo, de Guaxupé, vinham, mas permaneceram. Eu diria que a Escola de Educação Física de Muzambinho, ela nasceu para ser grande, nasceu pequena. Pensávamos pequeno, na verdade, mas sonhávamos grande. Por isso ela cresceu. Muitas pessoas contribuíram e eu não lembro de alguém que tenha desistido dessa luta. Começamos então a lecionar na Escola de Educação Física das atuais instalações. Eu diria que aquelas paredes têm sangue, tem suor, porque não havia perspectiva financeira de como terminar aquilo. De alguma forma, foi uma obra até irresponsável, porque normalmente quando você vai fazer uma obra, se faz uma planilha de custos, se cerca dos valores necessários para depois iniciar a obra. Nós não fizemos assim. Nós não tínhamos nada a não ser o resultado do loteamento, cujos lotes foram vendidos, mas nem todos pagos pontualmente. Então passamos por uma dificuldade muito grande. Mas a escola foi construída. Foi construída com dedicação, inclusive com uma tolerância enorme da empresa que aderiu ao grupo e foi contratada para fazer aquela obra. A empresa, mesmo não recebendo, vencendo os prazos, a fundação não tinha como pagar aquelas pessoas. Mas a empresa não parou. A empresa reclamava, vinha, cobrava, mas nunca parou a construção. A obra nunca foi interrompida. Eu, como uma pessoa de fé, eu digo sempre que ali tinha as mãos de Deus. Eu tenho convicção disso, porque sem as mãos de Deus, sem uma visão miraculosa, não é possível acreditar na existência, na construção daquela escola. Pequenos que éramos. Então, os diretores da Fundação Educacional, eu e todos os demais, assumimos fisicamente o compromisso junto aos bancos de empréstimos que fizemos para terminar a obra. Por que assumimos fisicamente esse ônus junto aos bancos? Porque a escola não tinha lastro financeiro, os bancos não acreditavam na existência da escola e não acreditavam que poderiam reaver os valores que nos emprestariam. Então nós assinamos, nós todos, mesmo sem nós pessoalmente temos capitais, mas os bancos assinaram porque tínhamos um capital moral junto aos bancos aqui na nossa cidade. Assim a escola foi construída. Assim a escola nasceu, viveu e sobreviveu. Sem material, com dificuldades. Mas a escola aconteceu. Depois de formada a primeira turma, nós passamos uma sucessão vitoriosa de graduações anuais. Passamos a ter um curso diurno com uma experiência, porque até então o nosso curso era noturno, até para atender a necessidade
das pessoas que pretendiam fazer o curso de Educação Física, mas não tinham tempo disponível durante o dia, porque sempre trabalhavam ou tinham outras tarefas diurnas. Então o curso oferecido era apenas um curso noturno. Com a criação do curso diurno, eu fui elevado à condição honrosa de presidente da Fundação Educacional de Muzambinho. E dessa feita, construímos a piscina de Muzambinho. Não havia dinheiro, mais uma vez, para construir a piscina. Então nós criamos um clube. Pessoas de Muzambinho aderiram ao clube da Escola de Educação Física de Muzambinho com a promessa, e acreditaram apenas na promessa, da construção de uma piscina e do usufruto de todas as instalações da Faculdade de Educação Física, ou da Escola de Educação Física, como era chamada, nos horários não dedicados ao curso de Educação Física. As pessoas pagaram o clube, pagaram as mensalidades, pagaram as joias, e com isso construímos a piscina da Escola de Educação Física de Muzambinho. A piscina era fria, não era coberta, mas satisfazia todas as nossas necessidades. Não obstante, nos períodos de inverno, de fácil percepção saber que era uma dificuldade muito grande, que Muzambinho tinha temperaturas abaixo de 0 grau com muita frequência, e nós tínhamos da aula à noite e aulas práticas naquela piscina de água fria. Paralelamente, construímos a pista de atletismo da Fundação Educacional, ou a pista de atletismo da Escola de Educação Física. Essa pista foi, mais uma vez, um presente que o senhor Rubens Prado nos deu. Na verdade, ele vendeu o terreno, mas vendeu a preço muito baixo, em condições facílimas de pagar. E nós fizemos a pista de atletismo. Portanto, a Escola de Educação Física, também com a implementação de uma sala de musculação, estava teoricamente completa. A biblioteca foram satisfeitas as exigências do Ministério da Educação, então a biblioteca também se instalou nesse período de forma definitiva, e a escola foi definitivamente aprovada pelo Ministério da Educação e Cultura na época. Vale dizer que para a construção desses prédios, para a construção dessa escola, desde o sonho da escola, nós lutamos sempre com dificuldades, mas sempre animados, porque as pessoas, como eu já falei mais uma vez aqui, não desistiam da ideia. Todos colaboraram. A escola nasceu, cresceu e passou a ter um outro panorama, outra visão no cenário nacional. Pessoas como Tubino e outras pessoas importantes na área da educação e do esporte e da educação física do Brasil aderiram à causa e vinham aqui frequentemente dar cursos, ministrar cursos. Isso deu à nossa escola sustentabilidade, porque aquelas falhas técnicas que nós tínhamos, todos nós graduados e sem nenhuma outra formação além da graduação, nós precisávamos de pessoas, de mestres, de doutores, pessoas que tivessem outra visão, um outro mundo de conhecimento para nos auxiliar, para fazer a escola crescer. E a escola passou a ser um centro de referência nacional na questão da informática, que se instalava aos poucos, ainda para nós era uma novidade, não é? Eu me lembro que foi uma alegria na escola um dia que chegou entre nós uma bicicleta, uma apenas, bicicleta ergométrica. Foi uma festa, uma evolução grandiosa para nós receber aquela bicicleta ergométrica. Tal era a nossa incapacidade de adquirir material, tal era a nossa incapacidade de recursos financeiros e materiais. A escola passou a ser uma referência nacional. E muitos alunos do Brasil inteiro vinham para Muzambinho para estudar e assim voltar para suas terras.
e levar o nome de Muzambinho ou da Escola Superior de Educação Física de Muzambinho para o Brasil inteiro. A escola cresceu sob ameaças, não de pessoas, mas da própria situação de fechamento, de encerramento das atividades, mas as coisas aconteceram. É uma história rica, uma história cheia de mérito, cheia de louvor, muitos nomes fazem parte dessa história. Eu não sei se poderíamos agraciar um nome, porque foram muitas as lutas, e um ou dois nomes, ou três ou quatro, isoladamente, não fariam da escola a história que ela teve. Eu tive a alegria de, nessa escola, lecionar ginástica olímpica, natação, atletismo, artes marciais, didática, estrutura e funcionamento de ensino, com um professor. E por que um professor lecionar tantas disciplinas? Primeiro, porque não havia professores na região. E segundo, a escola pagava tão pouco que os poucos que havia não aceitavam os empregos. Então nós tínhamos, dentro da nossa casa, resolver o nosso problema. E assim foi feito. Fizemos, trabalhamos, eu tenho orgulho muito grande de ter vivido a história da Escola de Educação Física Muzambinho, eu tenho orgulho muito grande de ter sido aluno da Escola Superior de Educação Física Muzambinho e de ter sido professor e também gestor daquela instituição. Sou muito grato a Deus por ter colocado na minha vida a Escola Superior de Educação Física de Muzambinho. Eu comecei então como professor da Escola Superior de Educação Física de Muzambinho quando eu já tinha 4 anos de experiência no Magistério de Educação Física, porque naquela época não havia professores formados. Os professores, poucos que havia, formavam na Escola de Educação de Belo Horizonte e por lá ficavam. Não havia professores formados na região. Vieram para nós aqui os professores William e a professora Lia. E os outros eram professores que vinham de outras cidades para contemplar as necessidades da Escola de Educação Física naquela sua fase inicial. E naquela sua fase inicial, eu era atleta, esportista, era judoca, e, portanto, a partir do 2º ano do meu curso de Educação Física, eu passei a dar aula para os meus colegas, não como professor. Eu era tido como monitor ou assistente do professor. E, legalmente, isso era possível. Então, dei aula até formar. Depois de formado, é que eu assumi a cadeira de artes marciais, primeiro, na Escola de Educação Física. E fiquei no magistério da Educação Física nessa escola, com judô e outras disciplinas já ditas aqui, por 31 anos. Por 31 anos. Até 2004, como professor da Escola de Educação Física de Muzambinho. Quando saí para candidatar-me ao Executivo Municipal.